situação daquelas pode ser capaz de vir até uma cidade grande, atormentar as pessoas, talvez seja pedir demais, não é mesmo? Mas isso aconteceu comigo e minha família, em nossa casa, em plena cidade grande. Tudo se iniciou em uma madrugada de sexta-feira. Já era alta hora dela. Eu, minha esposa e nossa filha bebê já dormíamos, quando fomos acordados com um alvoroço de cachorros na estrada que levava a um pequeno morro mais acima. Parecia que eles acompanhavam algo. Seja lá o que fosse aquilo, era bem pesado e rápido. Passou correndo na estrada de calçamento e os cachorros atrás latindo desesperadamente. Aquela madrugada foi só aquilo mesmo. Durante o dia, as pessoas da rua falavam sobre a algazarra feita pelos cachorros. Muitos falavam que poderia ser um animal à solta e ficou por aquilo mesmo. O bairro era um pouco pequeno. Era na região que ficava quase que de lado com os grandes centros comerciais. Não tão perto assim, cerca de uns 2 quilômetros de distância. Durante a tarde, saí para o trabalho e só voltaria por volta de 9 horas da noite. Minha esposa ficava sozinha com nossa filha e até aquele dia nunca tinha acontecido nada de anormal ainda. Saí do trabalho e peguei o ônibus que passava perto do bairro onde eu morava. Desci na parada como de costume, mas algo estava diferente no ar. Tinha um leve nevoeiro, pois tinha chovido quase a tarde inteira. As pedras do calçamento ainda brilhavam com a umidez. Ninguém na rua, exceto eu e alguns cachorros. Um frio me fazia caminhar pelas ruas com os braços cruzados. Quando entrei na rua que dava acesso à minha residência, percebi que tinha um cachorro olhando para cima, em direção à rua que dava acesso ao morro. Caminhando, percebi uma certa movimentação na parte de cima. Tinha algo a caminhar entre o capim alto. Sem ligar muito, mas esperto, me aproximei do portão da casa e comecei a retirar o cadeado. Comecei a ouvir uma respiração muito forte dentro do mato. O cachorro naquele momento ficou com o pelo todo arrepiado, me fazendo também ficar arrepiado. Ele colocou seu rabo entre as pernas e saiu correndo grunhindo para o começo da rua. Me senti observado por algo dentro daquele mato, mas não conseguia ver nada. Do lado da minha casa não tinha residência ainda. Era um terreno baldio que, por consequência, dava também acesso ao morro por uma pequena trilha que subia até lá. Lá em cima, onde dava acesso a uma estrada que passava por cima, cerca de uns 20 metros de distância da nossa casa. Entrei e tranquei o portão, em seguida a porta. Minha esposa me aguardava na sala assistindo TV e me relatou que tinham visto alguns sons tipo grunhidos de porco atrás do muro da nossa casa. Lhe falei que um cachorro estava meio estranho na rua e que eu havia me sentido observado, mas não quis entrar em detalhes pois ela já estava assustada. Dava para perceber isso em seu olhar. Tomei um banho e fui jantar. Passei no quarto e nossa filha dormia como um anjinho. Enquanto eu jantava, minha esposa estava na pia e em frente havia uma janela que dava para ver o terreiro e o morro. De repente, ela começou a sussurrar falando que tinha algo a olhar para ela. Me levantei e fui também olhar. Realmente tinha algo tipo uma cabeça por cima do muro. Mas o mais interessante, o assustador daquilo, era que aquela coisa não estava apoiada no muro. Parecia ter altura suficiente para nos espiar sem sequer apoiar no muro. Durante o tempo que eu me virei para pegar uma lanterna e minha esposa se virou, e quando olhamos novamente, não havia mais nada. Ainda saí para fora, mas não vi nada. Apenas uma leve garoa fina e um vento frio. Com tudo aquilo acontecendo, resolvemos ir dormir. Na madrugada, minha esposa se levantou para tomar água e eu acordei com ela gritando por mim na cozinha. Saí do quarto correndo e ao chegar vi ela escondida debaixo da mesa chorando, dizendo que tinha um monstro na janela a olhar para ela. Peguei a lanterna e ao iluminar para fora,
vi algo negro do tamanho de um jumento adulto correndo subindo um morro entre o mato. Aquilo, por mais que estivesse muito escuro, era rápido. Eu percebi que não era um animal que eu já havia visto, devido à habilidade de subir aquele morro tão íngreme. Se nós quase não subimos, imagina um jumento. Minha esposa, depois de mais calma, me falou que tinha se levantado para ver nossa filha e aproveitou para beber água. Quando ela chegou na cozinha e abriu a geladeira, viu pela luz uma coisa negra que estava olhando para ela pela janela. Ela me disse que os olhos daquela coisa brilhavam como olhos de gato. Tinha algo que aparentava ser um focinho, 2 orelhas ou chifres no topo da cabeça negra, e que quando ela gritou, aquilo saiu correndo em pé como um ser humano e pulou um muro com um único salto, sem sequer apoiar as mãos. Eu estava mais aterrorizado do que ela que tinha visto a criatura, e durante o resto da madrugada não dormi mais, pensando nos acontecimentos que tinham acontecido desde que eu tinha chegado do trabalho. Passou a noite de sábado sem nada de estranho acontecer. Por sorte, aquela noite era de domingo e eu não estava de serviço, graças a Deus, pois não sei o que poderia ter acontecido com a minha esposa e minha filha. Aquela noite estava diferente também. Estava fria, mas não chuvosa, dando para ver a lua cheia enorme. Os cachorros começaram a latir cedo, por volta de 7 horas da noite, como se pressentissem algo. Mas ainda tinha movimento na rua, isso era notável. Pessoas passando e crianças brincando. Mas logo tudo se acalmou, depois de um uivo longe, mas que deu para escutar perfeitamente. Mas como na região tinha muitos cachorros, ninguém ligou. As pessoas foram se recolhendo e minha esposa estava preparando a janta. Enquanto isso, eu alimentava nossa filha com a janela, a mesma que minha esposa viu a criatura aberta. Por ela dava para me ver o muro, o morro, o mato e a lua no céu. Depois de termos nos servido, começamos a comer e conversar sobre assuntos aleatórios, tentando ao máximo não nos lembrar da noite de sexta-feira. Enquanto estávamos jantando, distraídos, comecei a sentir um cheiro forte de carne podre vindo junto com o vento. Escutei um barulho no mato e, ao me virar, vi uma cena terrível. Sabe quando em um filme de terror o protagonista vai olhar um barulho e dar de cara com seja lá o que for que vai atacar ele? Pois é. Eu olhei para a janela que ficava ao meu lado e foi quando eu vi uma coisa grotesca a me olhar, com olhos que pareciam de gato, reluzentes à luz do ambiente. Era a mesma coisa que minha esposa viu na sexta-feira de madrugada. A mesma coisa que o cachorro viu e era a mesma coisa que me observava lá do meio do mato. Era um lobo gigante negro de pé, já dentro do nosso terreiro a me encarar. Aquilo babava e eu podia ver isso em sua boca gigantesca. Era sem dúvidas um lobisomem. Eu fiquei paralisado enquanto minha esposa perguntava o que era. Ao se levantar e ver o que era aquilo, ela começou a gritar, fazendo a coisa começar a caminhar em direção à casa. Rapidamente me levantei e fechei a janela enquanto minha esposa trancava as portas e eu buscava um machado na despensa. Passos pesados e rosnados do lado de fora faziam nossos corações dispararem, a ponto de termos quase um ataque cardíaco. Nossa filha se acordou e começou a chorar para piorar a nossa situação. Aquela criatura corria em círculos tentando achar uma brecha para entrar dentro da casa. E se ela entrasse, eu poderia até morrer, mas eu a levaria comigo. Uivos altos estremeciam a casa. Corremos para o nosso quarto e nos trancamos dentro do banheiro. E foi quando ouvimos um som alto e abafado de um disparo, que nos alertou que tinha alguém atirando naquela coisa. Depois de mais alguns tiros, ouvimos nosso vizinho da frente nos chamar. E ao sairmos, vimos ele no portão junto com outras pessoas armadas com todo tipo de armas e muitos cachorros correndo em direção ao morro acima. Depois de calmos, fomos ver o que tinha acontecido, e havia muito sangue espalhado no chão e um odor pútrido. Ele nos contou que já tinha percebido algo de estranho na região desde a madrugada em que os cachorros passaram correndo atrás da criatura. Então, ele pegou a arma de seu pai para se proteger, e naquela noite, ao ouvir o som da coisa e nossos gritos, ele saiu para fora,
e vou descrever a cena que ele viu. Nos contou que viu uma criatura na porta em frente tentando derrubá-la. Ele falou que era um lobo com corpo de homem todo peludo, magro e desuniforme. Não pensou duas vezes em disparar naquela besta infernal, que disse ser um lobisomem, e realmente era. Ainda sobre isso, ele também falou que sempre teve relatos de lobisomem na região, mas nunca pensou que ele pudesse aparecer tão perto da cidade grande assim. Pensamos também em ser devido à nossa filha, mas ela já era batizada, então só poderia ser outra explicação. Não sabemos ao certo o porquê daquilo querer nos atacar, mas para o mal não existe desculpas. Buscamos um lugar mais tranquilo, longe daquele lugar onde passamos por 2 noites de aperreio, as 2 noites do lobisomem. Boa noite e fiquem com Deus.